O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Condomínio Informal, o programa que fala do universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani e eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas. Hoje a gente vai falar sobre as vantagens da individualização da água e do gás no condomínio. Priscila, você quer começar com o assunto, por favor? Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo se faz é, mas em que momento a gente tem que... é o momento apropriado para individualizar o gás e a água, né? Falando em condomínios implantados, recém-implantados, o melhor é ali, na implantação, na assembleia de implantação, você já tem as diretrizes, a construtora já entregou aquilo apto a ser individualizado, né? Porque quando a gente não tem problemas para tanto. Então, o ideal é você fazer isso com 6 meses de vida do condomínio, né? Fica uma forma justa de pagamento em relação àquela água. Não esquecendo, senhor síndico, de fazer o registro na concessionária de economias, né? Porque algumas vezes a gente pega condomínios com 1 ano, 2 anos, que ainda não tem registro na Sabesp, aqui no caso de São Paulo, né? Em economias. Mas não é mais justo você pagar por aquilo que você consome? Não é mais justo você pagar por uma conta que você pagaria se a concessionária te cobrasse, né? Em alguns condomínios não existe a possibilidade desse relógio ser da concessionária. Então, essa individualização ela precisa ser feita através de um projeto, certo? Em que o próprio condomínio consegue aferir o quanto foi gasto, né? Existem vários métodos que a gente vai falar aí durante o programa, mas o ideal é que isso seja feito no primeiro ano do condomínio, né? Mas Priscila, se eu não tenho ainda... Se meu condomínio já tem 40 anos e não tem água individualizada, a primeira coisa que precisa fazer é um estudo para ver se é viável essa individualização. Existem apartamentos antigos que não tem apenas uma entrada de água, mas a gente já viu apartamentos que são 4 ou 5. Então, não vale a pena você colocar 5 relógios para mensurar a quantidade de água que uma unidade gastou. Então, tudo isso precisa ser estudado, né? Acho que... Não, concordo. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente mencionar para o pessoal, Priscila, hoje, por uma questão de lei, né? Se não me falha a memória, foi na época do presidente Temer, ele assinou uma legislação federal obrigando todos os novos projetos de condomínios a já virem com a infraestrutura preparada para individualização de água, né? Isso justamente porque... Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Os novos condomínios. Perfeito. Porque a gente teve demanda na época de... Não, mas agora é obrigatório. Não, perfeito. E tem uma outra, Carlos, desculpa te interromper de novo, porque assim, o que vale, é um absurdo isso, mas o que vale é quando o projeto foi aprovado na prefeitura. Então, tem projetos que foram aprovados lá atrás e eles começam a construir agora e você, assim, isso vale para o bicicletário e não contempla, né? Desculpa, sim, só para... O fato é que, por que existe toda essa celeuma em torno do consumo individualizado de água, principalmente, e, obviamente, gás? A Priscila comentou corretamente. O justo é que cada um pague por aquilo que consome, perfeito? E ainda mais levando em consideração que a água é um bem finito. Vai acabar a água doce do planeta em algum momento no futuro. Então, nada mais justo do que você tomar medidas que incentivem o uso racional desse bem, né? E o que a gente vê em condomínios, eu tenho certeza que vocês devem ter experiências diversas nesse sentido, como eu tenho, é que você tem ali uma grande parte da massa condominial que é bastante consciente no uso consciente da água, ao mesmo tempo você tem ali uma minoria que às vezes beira os 20%, que querem saber de tomar banho de banheira hidromassagem todos os dias, uma banheira de 200 litros, e acham que quem tem que pagar essa conta tem que ser os seus vizinhos. Então, que a individualização de água e gás é extremamente necessária, correta, justa,
eu acho que isso é ponto pacífico, não existe por que alguém questionar, né? O fato aqui que a gente vai tentar abordar de alguma forma mais informal é como ajudar o síndico e os próprios moradores a iniciarem esse processo, como se dá essa escolha. É uma questão de consciência ambiental, né? A individualização do gás e da água veio justamente através do projeto Proaqua, né? Que é aqui em São Paulo, da Sabesp, onde eles já estavam justamente sabendo dessa questão do recurso finito, que nós sabemos, mas muitas pessoas não querem acreditar, né? Não criam essa consciência de que todos somos responsáveis e os recursos, principalmente os hídricos, são finitos e nós devemos sim ter uma questão de consciência ambiental e economizar. Precisou de projeto, precisou de lei, porque senão as coisas não iam acontecer. Quando a gente faz a individualização do gás e da água dentro dos condomínios, é para justamente criar uma questão de justiça social. Não é justo, não é? Uma unidade privativa que tem um morador, 2, pagar a mesma quantidade de uma unidade privativa que tem 5, 6, 7 pessoas dentro da mesma. E quem foi o síndico que nunca escutou aquela história? Ah, mas a minha vizinha cozinha o dia inteiro. Todos os dias eu sinto cheiro de bolo. A gente não sabe se é uma invejinha ou se realmente está preocupado por conta de verdade, gás, né? Com essas pessoas que hoje trabalham, né? A profissão se tornou utilizar o próprio lar, que fazem as suas marmitinhas, comum, né? Não é? Imagine só se esse gás e essa água não for individualizado. Não é justo, não é? Para uma pessoa de bom senso não se compra, mas de bom senso, ter que dividir, ratear a água daquela pessoa que lava a roupa para fora, que faz comida para fora, que não tem uma consciência ambiental apurada, fica horas no banho. Eu penso da seguinte forma: cada um deve gastar aquilo que quiser, de acordo com o seu bolso, mas desde que não... Com a sua consciência, né? Que não ultrapasse o bom senso e que não passe da esfera privada para a esfera coletiva, não é? Por isso que quando eu faço a implantação de individualização de água e gás, eu entendo, como a Priscila colocou, que o momento mais apropriado, quando não tem, é justamente na implantação, porque aí já fica todo mundo fazendo a lição de casa, é o momento onde as assembleias são mais cheias, inclusive, onde tudo deve ser aprovado, deve ser colocado. Tá todo mundo na felicidade do apartamento novo. E aí já evita esses problemas também. E assim, o que mais dá trabalho hoje é o método de cobrança, não é? Que eu sou muito favorável a seguir o método da tabela progressiva das concessionárias, porque da mesma forma que a Sabesp tem uma metodologia de cobrança que também leva em contrapartida o gasto, não é? Eu acho que isso aí também deve ser transferido para a unidade privativa. E aquela coisa, né? Criar-se sempre mecanismos pedagógicos, mesmo tendo a individualização da água e do gás, para que os moradores criem essa consciência. Eu acho importante a gente pontuar também para o pessoal que está assistindo a gente, que se não existe a medição individual dos consumos, a única forma de rateio possível é a fração ideal. A gente não pode fazer esse rateio por número de pessoas, ou por sei lá, seja lá qual for a forma que as pessoas inventam. Seria a mesma coisa do que a gente cobrar menos manutenção de elevador para quem mora no primeiro andar ou para quem mora no 10º. Isso não pode, é contra a lei. Ou é fração ideal, ou você fez a medição individualizada e cobra do consumo. Não existe outra forma. Priscila, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu queria falar que, assim, se você tem no seu interior, né, a necessidade de pagar por aquilo que você consome, no momento que você vai comprar um apartamento, você precisa ver qual é a possibilidade que você tem lá. Se é um apartamento mais antigo, se existe essa individualização de água e gás. Se é um apartamento novo, verifica se a individualização de gás e de água é possível, né? A gente tem a obrigatoriedade aqui em São Paulo, no Brasil, da questão de individualização de água, mas a questão do gás, ela vai um pouquinho além, ela vai em relação ao tamanho do apartamento, se o apartamento é muito pequeno, o aquecimento da água não pode ser feito a gás, não pode ser feito dentro do apartamento, então você não tem fogão, você então não tem o consumo, você só pode ter o aquecimento elétrico, né? E o aquecimento, ele vem de cima, e vindo ali do topo, geralmente do prédio, o sistema de aquecimento central, isso é dividido pela fração ideal. A gente tem
3 condomínios nessa situação, em que as pessoas, elas insistem, mas eu já pago uma conta de gás. Por que eu tenho que pagar o gás no condomínio? Você paga a conta de gás do seu fogão, porque há apartamentos maiores do que os outros, né? Então, nos apartamentos maiores, eles têm conta de gás individual da concessionária, mas eles precisam pagar pelo aquecimento da água, né? Então, é assim, precisa consultar para saber onde você está colocando seu pezinho, né? Você põe primeiro dedinho, olha. Eu já tenho uma lista de... Tem que olhar onde é a garagem, tem que ver a convenção, aquelas coisas todas, mas também olha a questão da individualização do consumo. Nesse caso, geralmente tem 2 relógios. Um da água servida fria e outro da água servida aquecida. Que nesse ponto também é possível mensurar o quanto é consumido de gás individualmente pelo volume de água. Mas aí isso tem que ser aprovado em assembleia. Mas aí você tira a questão do gás do fogão. Você consome o gás. Então isso precisa ser muito discutido e ficar muito claro. O síndico precisa deixar isso muito claro na assembleia. Porque isso está na convenção, né? A pessoa pode sentar e ler também, né? Que é só ter um pouco de boa vontade. Exatamente. Que é difícil, né? Exatamente. Então, é assim, geralmente, quem tem essa individualização recebe um relatório mensal da empresa que faz essa individualização. Então, tem ali quais são os apartamentos que deram 0, entendeu? Quais foram os apartamentos que aumentaram o consumo exponencialmente. Então, o síndico, junto com o zelador, precisa verificar o que aconteceu. Sim. Não adianta eu ter uma unidade lá que está vindo zerada. A gente sabe que as pessoas estão morando e está vindo zerada, tá com algum problema no relógio, entendeu? E tem casos até que as pessoas fazendo a limpeza do apartamento... acabam danificando o medidor. Não, você não sabe. Pera, que não é só limpeza no apartamento. Eu não queria nem falar em fraudes, né? O que a gente já pegou de cachorrinho que rói o fio do medidor de gás, dependendo de onde ele fica. Porque assim, o que elas estão falando é assim, existe o relógio não para, né? E existe um fio que tem uma telemetria, né, uma onda de rádio que faz a transmissão dos dados. Porque geralmente essa leitura não é... Existe a leitura visual, manual, que tira a foto, você faz o antes e o depois. Existe uma leitura que é por rádio. Sim. E quando esse cabinho ou a pilha acaba desse rádio, ele para de transmitir. Então, nesse caso, pode acontecer o que a Priscila falou. Dá 0, mas tem gente consumindo. Uma coisa importante da gente dizer é que quando o relógio não travou, o que é muito raro de acontecer, o consumo continua lá. A hora que voltar a transmissão, e aí a pessoa tá pagando o mínimo e consumindo mais, quando vier a conta atualizada, ela vai ter uma surpresa. Então, assim, também não é uma esperteza deixar ali consumir o mínimo. A pessoa se finge de morta, ver que não veio no porque uma hora a conta chega. A gente percebe que nos imóveis entregues entre 2010 e 2013, mais ou menos, o medidor de gás, ele ficava dentro do apartamento. Então, a única forma de leitura é por rádio, né? Então, você pega alguns problemas de comunicação nesse sentido, que a pessoa acha que está fazendo... Tá saindo no lucro. Mas, na verdade, não tá. E o ideal é que, se isso fica para fora, que isso seja com vidro, para que a pessoa possa controlar o seu consumo também. É importante também o morador acompanhar os aumentos das concessionárias, né? Porque não adianta ele achar que não existe... aumenta o consumo dentro da unidade privativa. O ano passado foi cruel a Fogaça. Aquilo foi um assalto à mão armada, né? Porque eu vou te falar, é uma vergonha, mas assim, se o consumidor ele não acompanha as notícias de aumento de consumo, porque às vezes a unidade, mas eu não aumentei meu consumo, mas aumentou o valor do recurso, aumentou a água, aumentou o gás, e tudo isso vai ser refletir na conta. Não existe, como eu sempre falo, não existe almoço grátis, não existe fórmula mágica. Então, o morador, além de ter a individualização dentro da sua unidade privativa, ele também tem que acompanhar o aumento dos consumos na unidade e o aumento dos recursos, o aumento do gás, o aumento da água,
que tudo isso vai se refletir mensalmente no boleto da cota condominial. E isso geralmente vem junto com o relatório, né? Vem lá, o consumo é igual, olha, foi aprovado um reajuste de tanto pela concessionária. O negócio é repassar. Primeira coisa, síndico, você precisa ler o relatório, né? Que tem síndico que passa direto para a administradora só para cobrar. Então, primeira coisa, tem que ler o relatório. Checar as unidades. Exatamente, checa as unidades. Terceiro, se veio alguma questão de aumento, repassa para os moradores. Eu acho que todos os pontos que a gente está levantando aqui são bastante importantes, são essenciais, principalmente para quem ainda não teve essa experiência de individualização de água no seu condomínio. Aquilo que vocês estavam comentando, vamos usar o português claro, existem sim tentativas de fraudar o sistema, porque e isso normalmente vem de pessoas que têm um altíssimo consumo de água, tá? Eu particularmente, aqui é uma opinião pessoal, não estou dizendo que os condomínios devem seguir essa opinião, mas eu entendo que ao se fazer a individualização, a melhor prática, no caso de cobrança de água, é a tabela progressiva da Sabesp, porque ela efetivamente privilegia quem economiza água, quem faz o uso consciente da água, e ela penaliza pesadamente quem é perdulário. E eu tenho um caso emblemático no condomínio que a gente fez a implantação, em que nós fizemos a implantação, o sistema de individualização, e ainda demos 2 meses para os condôminos se adaptarem ao sistema. Ou seja, nos primeiros 2 meses nós mandamos apenas relatórios informativos dizendo, olha, você vai pagar esta conta, mas se fosse pela medição individual, você pagaria essa. Para as pessoas entenderem se elas estavam abaixo ou acima do consumo. Perfeito? Nós tivemos um caso tão emblemático que uma única unidade, com 3 pessoas morando, gastou, no primeiro mês de teste, 90 metros cúbicos de água. Para as pessoas entenderem o que significa, estamos falando de 90 mil litros de água para 3 pessoas. Vou dar um parâmetro de comparação. De acordo com a análise da própria Sabesp, uma família, um ser humano normal, gasta de 6 a 9 metros cúbicos de água por mês. A linha mais barata, inclusive, de água. Então, veja, 90 metros para 3 pessoas é uma coisa absurda. Essa unidade especificamente, durante muitos e muitos e muitos anos, quem praticamente os outros moradores. pagaram, né? Quando houve a individualização, aconteceu uma redução brusca. Isso também é histórico. Eu acho que todos vocês têm essa experiência. Eu ia falar sobre isso. As também. Empresas e todas as empresas que trabalham com isso, elas são bem catedráticas nisso. Você tem uma redução em média nos primeiros 3, 4 meses de 20% a 30% da conta geral do condomínio. Ou seja, as pessoas que estavam desperdiçando água começam a fazer um uso consciente. Acho que por isso que eu falei na minha fala anterior não acho que haja qualquer tipo de discussão quanto ao benefício. O benefício é muito grande e ele é palpável e ele é visto a olhos nus logo no primeiro mês da implantação. Perfeito. Você quer finalizar? Uma coisa que eu acho importante é assim, quando é contratada uma empresa para fazer a gestão, né? Porque primeiro se contrata a empresa para fazer a individualização da água e do gás. E depois essa empresa, ela recebe mensalmente para fazer a gestão desses recursos. Muitos moradores acabam chamando sempre atenção para o síndico. Uma vez que a empresa é contratada para fazer a gestão, eu recomendo aos moradores que sempre entrem em contato com a empresa que faz a gestão para tirar as suas dúvidas com relação ao consumo. Né? Até para evitar um retrabalho, inclusive, na gestão dos condomínios. Porque o síndico vai pegar e vai repassar para a empresa, vai pegar a informação da empresa e vai repassar para o morador. Tem um problema com o consumo, entre em contato diretamente, como se fosse a concessionária, com a empresa que faz a gestão. E aí, muitas vezes, a empresa precisa vir à unidade condominial, a unidade privativa, ela vai cobrar a visita. Essa visita, ela vai ser cobrada e o morador é que vai ter que pagar, porque a dúvida sobre o consumo é dele. Então, essa questão não deve ser repassada para o condomínio. E se o cachorrinho roeu o fio, é o morador que vai pagar. Então, ensina o cachorrinho. Exatamente. Ou fecha a porta. Tá lavando a lavanderia, estragou o relógio, vai ter que comprar outro. O senhor morador é que vai ter que pagar por isso também. Qualquer visita extra, o morador que paga também. Dúvidas sobre a gestão, é a empresa que tem que esclarecer todas essas dúvidas, porque ela é paga para isso. Então, é importante sinalizar essa questão, porque a gente, quando contrata a empresa, a gente não contrata
contrata a empresa somente para instalar os medidores, né? A gente contrata o serviço de gestão dos consumos. E isso é imperioso, é importante a gente tratar, porque senão você imagina, os síndicos só ficam trabalhando que nem loucos para a empresa que faz a gestão dos consumos. Perfeito. Eu só vou falar sobre um caso que o Carlos comentou, uma experiência que a gente teve, e depois a gente precisa encerrar o programa. Você falou da questão que você fez esse trial, esse teste durante 2 meses. Nós fizemos a implantação da individualização num condomínio. Nós levamos a empresa para mostrar quais eram as opções, que tem o coeficiente de consumo e tem a tabela Sabesp, que é sempre a mais adequada. E eles optaram pelo coeficiente de consumo. Nós não implementamos imediatamente. Nós demos 3 meses de aviso. Ia cobrado pela fração ideal e com o relatório informando quanto pagaria se fosse já na individualização. Você acha que alguém leu aquilo lá? Não. No 4º mês, quando veio a cobrança, eu tive que chamar outra assembleia para mudar o sistema de cobrança para a tabela Sabesp, porque vinha a conta de R$300, 350, assim. Mas isso já foi avisado antes, só que ninguém se incomodou porque não estava pagando. A partir do momento que doeu no bolso, eu tive que chamar uma outra assembleia imediatamente para mudar o sistema de Principalmente, acho que dá muita diferença em prédios que têm muita apartamentos vazios. O que o Carlos falou, e que foi muito bem pontuado por ele, é a questão de você privilegiar aqueles que economizam. Por isso que, como você colocou, que o sistema Sabesp, a tabela progressiva, ela deve ser aplicada, eu entendo que uma gestão funcionar dentro de um condomínio e justamente pensando na questão da consciência, da conscientização ambiental, é a mais ideal. Carlos, rapidinho. Só um último ponto. Quando você fala de coeficiente, eu acho que é importante esclarecer. O coeficiente que o Rogério se referiu é você pegar o total da conta e dividir, fazer uma conta mais ou menos média do consumo por unidade. Você divide o valor da conta pelos metros cúbicos consumidos. Isso, e cobra. Só que com isso, você ainda acaba dando... Quem paga mais caro, aquela pessoa que economiza, que pagaria 1 metro cúbico mais barato pela tabela progressiva, ela é penalizada. Por isso que eu acho que é consenso aqui na mesa que todos preferem a tabela progressiva da Sabesp. Sim, porque se você está no sistema de economias, é a quantidade de unidades e você tem tanto para gastar, né? Gente, a gente precisa acabar o programa. Está chegando ao fim mais um programa Condomínio Informal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Deixa seu like, siga a gente nas redes sociais, curta a nossa página no YouTube e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.